Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast da Exame em que a gente fala tudo sobre o futuro do dinheiro. Eu sou o João Pedro Malar, repórter do Future of Money, e hoje eu tô com um convidado que, para quem acompanha a gente, meio que dispensa apresentações, mas ele tá num papel diferente do que ele costumava estar antes, é o Nicolas Sack. Também não tá no Future of Money, né? Não tem mais essa ligação, mas ele tá agora na Block Trends, né? Que você tá de head de estratégias, parceria, né? Exatamente. E hoje a gente vai falar bastante sobre a Block Trends, então acho que vai ser bem legal. Então, muito obrigado por topar o convite, viu? Show de bola, pra voltar aqui, né? Valeu, João. Prazer estar aqui, prazer retornar aqui a esse estúdio maravilhoso. Eu acho que é o estúdio mais legal que eu já gravei conteúdo, sem sombra de dúvidas. Eu lembro na época que a gente estava nesse estúdio, a gente brincava que a Exame tinha se tornado uma emissora que, por acaso, tinha uma parte editorial, de tão bacana que era o estúdio, como as coisas estavam tão redondas, né? Então... E acho que você pegou uma época que nem tinha essa mesona, né? Antes não tinha. Era uma mesa de madeira que a gente usava. Por um tempo, a gente usou um pano preto em cima dela também, para ficar com uma cara um pouco mais elegante. Mas foram bons momentos. Acho que quem nos acompanha aqui também viu muito conteúdo bacana. Um pouco antes dessa redefinição de marca do Future of Money e tudo mais, então provavelmente vocês não vão mais encontrar conteúdos meus disponíveis no YouTube, mas, cara, foi uma experiência fantástica ter vivido isso tudo. Fui cofundador do Future of Money com o Gabriel Rubinstein, né? Então deu para construir bastante coisa por aqui. E agora no Block Trends, eu encarnei, né, de fato essa missão educacional. O Block Trends, para quem... Já vou começar a apresentar aqui, então vamos embora. Vai fundo. O Block Trends, para quem não nos conhece ainda, a gente tem uma parte de veículo também, né? Porque existe uma crença muito forte de que faltam veículos sérios falando sobre esse tema no Brasil. O Future of Money, sem sombra de dúvidas, é um deles. E quanto mais melhor, né? E quanto mais melhor, exatamente. Informar as pessoas com informação de qualidade e sem muita ênfase em coisas ligadas a crimes, fraudes e coisas do tipo, mas trazendo essa orientação de visão voltada para negócios mesmo, né? Desse mercado e tudo que dá para ser feito, além da parte de investimento. Então, o nosso objetivo com a criação do Block Trends foi justamente educar essa massa de pessoas que tem aí que não conhecem sobre o tema, né? A gente fez um levantamento há algum tempo atrás e a gente mapeou que existem mais de 3 milhões de CPFs hoje no Brasil que tem cripto na carteira em qualquer proporção, né? E mais de 98% dessas pessoas não sabem para que serve Bitcoin. Caraca. Então, assim, a gente naturalmente enxergou que existe um gap educacional gigantesco para ser explorado. A gente também consegue fazer essa interseção muito boa entre o universo das finanças tradicionais e o universo cripto, porque, afinal de contas, a gente faz parte de uma holding, que é a QR Capital, né, que tem uma série de empresas que atuam e tem ETF listado em bolsa, tem a Rispar, que oferece crédito como... recebendo Bitcoin e outras criptos como garantia, tem a Vortex QR tokenizadora também que está listada no sandbox regulatório. Então, enfim, a gente está em vários campos, consegue fazer esse meio de campo entre os dois universos muito bem e... Por conta disso, a gente entendeu que o Block Trends podia ser mais do que um veículo e a gente fez esse pivô para virar uma EdTech, né? E lançamos recentemente, né? Agora que era o que eu ia falar, porque vocês lançaram uma plataforma agora educacional. Se você puder falar um pouquinho mais de como ela funciona, o que já tem nela, né? Para quem tá interessado também. Não, vamos embora, cara. Assim, esse é um produto que a gente tem muito orgulho, assim, porque foram... meses, quase um ano completo de trabalho para conseguir viabilizar tudo que a gente precisava. Então, desde o básico de tudo, né, cara, vamos estruturar o que a gente enxerga em termos de produto mesmo, o que a gente quer oferecer de curso aqui e o que a gente acha que é relevante para as pessoas que estão pesquisando sobre esse mercado e precisam aprender sobre isso, né? E tem muita coisa para aprender, né? Nossa, tem muita coisa para aprender. E é engraçado que, assim, a nossa plataforma conta com uma gama muito ampla de especialistas em diferentes áreas desse mercado. E quem está há mais tempo nesse mercado sabe que tem muita coisa para estudar. E é curioso que, assim, cara, eu atuo profissionalmente em cripto, já vai completar 8 anos. Que em cripto é 80, né? Que é muito tempo, exatamente. E muito louco porque dos meus colegas ali que lecionam, eu sou um dos professores da plataforma, mas tem vários outros lá dentro, e dos meus colegas que lecionam, vários deles criaram cursos que eu não tinha ideia que
dava para saber sobre esse tipo de conteúdo, ou dava para usar esse tipo de ferramenta para fazer análise de cripto, ou que dava para usar inteligência artificial para criar ferramentas de trading usando o TradingView, sabe? Então tem muita coisa legal. Hoje a gente lança a plataforma, lançamos na semana passada com 17 cursos, né, disponíveis. A gente funciona no modelo de assinatura, então você paga uma mensalidade ali como se fosse um Netflix da vida, um Spotify, e você tem acesso a um portfólio dos 17 cursos, você pode fazer todos se você quiser. Vários temas diferentes, então são 17 cursos com 8 hubs de conhecimento, então tem hub de Bitcoin, hub de Ethereum, hub de DeFi, hub de Business, hub de... Enfim, tem uma série de programador, de tudo que você imaginar, tem Cara, tudo que você imaginar, e tem as trilhas de conhecimento também que a gente estruturou para facilitar, porque como o nosso objetivo é ter muito curso na plataforma, a gente cria as trilhas para facilitar a jornada do usuário ali, para ele entender que, beleza, agora eu quero aprender sobre programação em cripto. O que eu posso aprender? Aí a gente vai ter curso de linguagem script para programar em Bitcoin, vai ter curso de Solidity, curso de Viper, vai ter uma série de ferramentas que esse cara pode aprender até chegar num ponto dele ser um programador de DEP que vai usar Ethereum, Solana ou qualquer outra ferramenta para criar uma solução de negócio efetivamente. Legal. Tem a trilha Cripto 101, né? Para quem está começando, aquele basicão, né? Aquele basicão, quer dar os primeiros passos, entender o que é Bitcoin, para que serve, entender o que é Ethereum, entender quais são os subsetores que existem nesse mercado, o que dá para fazer com cripto, o que dá para fazer com DeFi, né? Então é uma trilha já desenhada. E a nossa ideia, João, é terminar o ano de 2024 com 200 cursos na plataforma. Bastante coisa. É bastante curso, é uma meta bem ambiciosa. A gente trabalha com cursos um pouquinho mais curtos, né? Aulas de até 15 minutos por aula. Entendi. E aí são entre 5 e 6 aulas por curso, com muito material complementar. Então não é só a videoaula ali, a gente faz bastante questão de oferecer apostila, material extra, e-book, tudo que dá para ajudar nesse processo de aquisição de conhecimento que a gente acha extremamente relevante, né? Porque o vídeo ele te dá uma base, a aula ele te dá uma base de aprofundamento naquele conhecimento, mas para você virar uma pessoa que entendeu efetivamente aquilo, não tem como, cara. Você tem que ler, você tem que fazer exercício, você tem que praticar. Tem que se dedicar, né? E isso tudo tá dentro da plataforma. De novo, assim, a nossa meta é ambiciosa de 200 cursos na plataforma, mas nesse modelo eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar. A gente trabalha também com um modelo de parceiros, né, para produção, professores parceiros, para darem cursos dentro da nossa plataforma, até para ficar mais fácil da gente alcançar esse volume. Mas ainda assim, esses cursos todos que vêm de parceiros passam pelo nosso crivo, pela nossa curadoria e sempre são discutidos com a gente do time antes de efetivamente ir para gravação, esse tipo de coisa. Legal. E o material complementar também é todo feito do nosso lado. Então, existe uma garantia de um padrão mínimo de qualidade para que isso se adeque à nossa plataforma, né? Legal. E você falou desse processo de um ano, né, de desenvolvimento dessa plataforma. E a Exame, por exemplo, também tem uma área educacional. E a gente sabe que nunca é fácil fazer uma área educacional de nada. Investimento menos ainda. Cripto talvez seja o mais difícil, né? Quais foram os desafios que vocês tiveram nesse processo? Coisas que vocês achavam que, talvez não precise nessa plataforma. Precisa sim. Como que foi, né, isso? Cara, foram alguns ajustes, na verdade, né? Você desenha, quando você pensa no modelo de negócio, você desenha uma coisa e ao longo do processo, muita coisa muda, assim. Não é uma linha reta, né? São várias oscilações, você tem que pivotar o tempo todo. Então, num primeiro momento, a gente tinha pensado num tipo de desenho de plataforma. Uma coisa que muda drasticamente do primeiro modelo para o último modelo é a experiência do usuário, assim. O que você pensa de jornada do usuário... Isso vai mudando muito, assim. E até esse modelo, né? A gente começou pensando num modelo de lançamento por curso, vender curso num ticket de produto único e não de assinatura. Depois a gente foi entendendo e estudando outras ferramentas, outros benchmarks, e a gente entendeu que faria mais sentido oferecer, diferente do que se tem no mercado hoje, um produto que vende uma cesta de cursos para que esse cara possa navegar livremente e a gente também não fique preso em fazer ofertas específicas de produto, mas sim de uma solução completa, né? Isso abre leque para a gente oferecer produto para uma série de perfis diferentes de clientes. A gente pode oferecer para o consumidor final ali, que é o cliente de varejo, que quer, sei lá, ele quer ou aprender cripto para negociar, né? E ganhar dinheiro nesse bull market, naturalmente é o que a gente vai se aproveitar, porque a gente tem um hub de trading e tudo mais.
A gente oferece dentro da plataforma, além dos cursos, no nosso plano Pro, a gente tem também ferramentas de research, né? Então a gente tem o Cauê Oliveira, que é o nosso analista, o nosso head de research lá, que eu ouso dizer, e aqui eu tenho que vender meu peixe, o cara é o melhor analista de on-chain do Brasil, ele tem índices próprios, ele tem um ferramental super robusto para fazer a análise de preço. Ele cravou, inclusive vocês deram isso no Future of Money, depois a gente pode até compartilhar aqui se você achar que faz sentido. Mas ele cravou o fundo do mercado e o momento de compra do Bitcoin, fazendo análise on-chain lá atrás. Então é um cara muito, muito bom. A gente, para esse grupo Pro, né, de assinantes que optam pelo modelo Pro, são 2 modelos de assinatura, um Starter e um Pro. Para quem opta para o modelo Pro, recebe também, então, esses relatórios semanais que a gente faz de análise on-chain. Tem um relatório de análise macro e momento de mercado. A gente tem análises diárias de preço, sinais de compra e venda dos ativos, uma comunidade exclusiva para assinantes Pro, live exclusiva para assinantes. Então, os benefícios são amplos para quem opta por seguir por esse caminho, e a diferença de preço é significativamente pequena, assim, sabe? Você consegue, por exemplo, o plano Starter, se você faz na assinatura anual, que você vai pegar todos esses cursos disponíveis que eu mencionei aqui, todos os hubs, trilhas de conhecimento e tudo mais, você paga R$ 99,00 por mês. Né? Depois tem o preço certinho no site, a gente coloca o link aqui na descrição se tiver esse espaço. Mas você paga R$ 99,00 por mês por essa assinatura. Se você vai para o plano Pro, que tem essa série de benefícios, com R$ 50,00 a mais você leva esse monte de coisa adicional aí, que faz uma baita diferença, né? Depois eu posso até passar para vocês darem uma olhada, mas a gente tem a gente rodou agora recentemente uma campanha de NPS para avaliação com com a nossa base de consumidores. E não teve uma nota de score de NPS que foi abaixo de 9,5. Então tá tudo super redondo, experiência de usuário redonda, cursos assim super interessantes, o pessoal tá bastante engajado e bastante satisfeito, tanto com a qualidade do produto quanto o valor agregado, né, de cada uma das vantagens que esse produto oferece. Que mais? Não, eu ia perguntar porque assim, você é uma pessoa que trabalha com esse lado educacional de cripto há muito tempo, né? E a gente tem um cenário de investidores que a gente tem gente que sabe muito de cripto e está investindo e sabe, né, esses pormenores, e sabe Bitcoin, Ether, mas também a rebimboca da parafuseta de um token X. E a gente tem, como até você falou da pesquisa de vocês, um pessoal que muitas vezes entrou nesse investimento por um hype, ou vou ganhar dinheiro aqui, não sei nem direito o que é. Qual é o desafio de pensar essa questão educacional para um público que também é tão diverso, né? E tem demandas muito diferentes também. Cara, é bastante desafiador e é por isso que a gente tenta pensar o produto de uma maneira a atingir todos esses públicos diferentes. Acho que é um pouco esse o objetivo da gente ter desenhado os hubs e as trilhas, né? Dentro do próprio universo cripto, da galera que conhece muito, tem diferentes ideologias, né? Então tem o cara que é Bitcoin maximalista, tem o cara que é degen, tem o cara que é mais voltado para altcoin, memecoin, enfim, cara, tem de tudo, assim. Então é um grande desafio, mas eu acho que não é diferente de um desafio como o da Exame Academy, por exemplo, de educar o mercado para entender sobre investimentos, sabe? Você tem também diferentes viés, você tem o cara que gosta mais de renda fixa, o cara que gosta mais de renda variável. Então o importante é você ter uma vasta gama de produtos para que você consiga cobrir o maior número de pessoas possíveis e o maior número de demandas possíveis. E em cima disso, empacotar bundles que façam sentido, né? Então, como eu falei, a gente tem essas trilhas, a gente consegue atender o público de varejo, que é o cara mais iniciante, a gente consegue atender o cara que é degen e quer se aprofundar mais nessa parte de finanças descentralizadas e como ele consegue fazer yield farming, como que ele consegue fazer todos os tipos de operação usando empréstimos descentralizados, esse tipo de coisa. A gente consegue cobrir o cara que quer fazer uma coleção de NFT utilizando inteligência artificial e vender isso no OpenSea. E a gente também consegue falar, além dos caras que querem investir em cripto ou se profissionalizar nesse setor, né? Então eu quero ser um profissional de cripto, para cada curso que ele concluir ele tem um certificado, ele consegue publicar isso de repente no LinkedIn dele para ser contratado. Mas a gente consegue falar com empresas também, né? Então empresas que estão vendo agora esse movimento de retomada de cripto como um movimento forte, né? E entendem que precisam
de alguma forma se adequar à Web3, a gente consegue oferecer uma cesta de produtos específicas para esse cara e fala assim, ó, pensando na sua empresa e na sua solução hoje, eu consigo qualificar 40 pessoas do seu time com essa trilha específica por um valor tal. Sim. E também governo, né, cara? Assim, naturalmente a gente tem um movimento muito forte aqui no Brasil de ascensão aí, né, dos sandbox regulatórios. E a gente já tem caso até de uso de tecnologia blockchain, né? Total, acho que muita é gente isso. não sabe, mas a nova carteira de identidade, por exemplo, usa blockchain, né? E muita Perfeito. gente nem tem A essa Receita noção. está estudando blockchain desde 2014, Pois cara, é. entendeu? Então, assim, tem muita coisa que vai mudar e que não existe hoje no mercado uma plataforma que consegue qualificar essas pessoas do governo e também de empresas, né, em massa para essa mudança que está vindo. Tem também essa parte do Drex, né, que pô, é uma mudança muito expressiva e que vai exigir conhecimento da base de funcionários ali do governo, da base de funcionários do mercado privado, e hoje você não tem a quem recorrer, entendeu? Então, a gente surge justamente como essa solução que quer oferecer treinamentos em massa para esses diferentes públicos. A ideia é que a gente consiga, inclusive, qualificar profissionais de diferentes áreas e não só para quem quer atuar em cripto. Então, por exemplo, o cara é um médico e quer entender como o blockchain pode beneficiar a carreira dele. Dentro do nosso roadmap de produtos está previsto um curso de AI e blockchain para a área da saúde. Então, pô, o que dá para fazer com isso? Pô, dá para você melhorar o sistema de prescrição médica, dá para você melhorar a parte do histórico do paciente e isso ser parte integral da identidade de mostrar do um pouco da prática. Cara, tudo, da entendeu? pessoa, Vai além de só cripto como tecnologia de transação e transferência de valor, registro ali de LED, essas coisas, né? Sim. De valor, efetivamente. É como você pode usar essa mesma tecnologia de registros para fazer várias outras coisas. Tem um curso mapeado também que é como que você implementa blockchain no agronegócio, entendeu? Como que você usa. Então, a nossa uma ideia... área pouco importante aqui no Brasil. E ninguém fala sobre isso, entendeu? Sim. Esse é o ponto, assim. Então, a ideia é você massificar conhecimento sobre esse tema para colocar o Brasil na vanguarda de conhecimento sobre isso e exportar a mão de obra para qualquer país que quiser, né? E precise de profissionais, porque isso, naturalmente, é uma tendência que vai se desenrolar nos próximos anos aí, com essa onda de quarta revolução industrial, confluências tecnológicas entre AI, blockchain, realidade virtual, tudo isso. A gente tem um pouco dessa ambição de qualificar pessoas para esse mercado. Legal. E, ao mesmo tempo, também, eu sinto que muitas vezes tem esse esforço educacional, mas a gente também, às vezes, bate de um lado de um público que não está afim de ter essa educação, né? Às vezes é uma falta de tempo, acha complicado demais, não quer investir, né? Em financiamento mesmo, né? Dessa questão educacional. Como tentar também convencer essas pessoas, né? Bater na tecla por que é importante fazer tudo isso? Como que fica esse ponto também? Cara, João, assim, naturalmente eu tenho um processo importante, né? Eu sou head de parcerias, né? Eu sou head de estratégia, então eu sou o cara que precisa... Uma coisa que você tem que estar preocupado, né? Muito preocupado. Então eu tenho que saber que é muito importante eu ter um argumento sólido, eu tenho que ter um pitch preparado na minha cabeça para tentar convencer esse cara de que ele precisa entrar nessa onda, né? E isso vai desde, cara, pô... Olha como que tá a movimentação das principais empresas no mundo com relação a esse tema, entendeu? Eu tenho que ter um portfólio de argumentos que eu vou utilizar com esse cara. Mas, invariavelmente, o que vai fazer esse cara se tocar é a adoção da tecnologia, não tem o que eu possa fazer. E a curva de adoção tecnológica, ela acontece independente da boa vontade do cara ou não. Ele pode adotar a estratégia de se antecipar, como eu tenho visto muitas empresas, e já prestei consultoria para muitas empresas que decidiram se antecipar e hoje estão fazendo uma oferta concreta de produtos com relação a esse mercado, né? E utilizando essa tecnologia na sua base de alguma forma. Ou ela pode esperar e ver que ela ficou para trás. Pagar para ver, né? Cara, inovação, ela não espera por você, infelizmente, assim. E acho que a maior provocação que eu posso deixar para as pessoas que nos assistem aqui, que têm empresas e que fazem parte de algum mercado que, de alguma forma, pode se beneficiar da migração para a Web3, cara, não espere chegar ao momento em que você já está atrasado, entendeu? Não seja um late majority, não seja a maioria atrasada que vai adotar isso lá para frente depois que todo mundo já estiver usando. Porque aí o seu produto não vai ser mais algo interessante, vai ser mais do mesmo, entendeu? Se você tem a inteligência e toma a decisão de se posicionar antes do mercado adotar isso em
massa, você tem uma vantagem competitiva super importante e na curva de aprendizagem você está muito na frente. Porque você vai ter não só criado e desenvolvido um produto e qualificado o seu time, como já vai ter tido tempo de fazer os ajustes necessários no seu produto para deixar ele mais redondo e ficar à frente da sua concorrência, entendeu? Sim. Então, isso vale para empresas que vão adotar isso dentro da sua estratégia, mas vale para indivíduos também que querem se destacar no mercado, e querem né? se destacar no mercado como um profissional que tem uma bagagem e uma expertise diferente dos demais aí, né? Então, cara, acho que, de novo, assim, é entender que existe essa necessidade de se posicionar antes da manada, sabe? Sim. E, ao mesmo tempo, também tem um movimento que é muito... Eu acho que não é típico só do mercado cripto, acho que é do mercado como um todo, que é tudo começa a subir, vou entrar para investir, né? E em cripto, acho que pela volatilidade, a gente tem uma alta muito grande, mas também uma queda muito grande. E isso não só traumatiza o investidor, como também cria um certo estigma em torno do mercado, né? Total. Uma coisa de... Além da questão de golpe e tudo, mas também desse risco, que é um risco de investimento, de perder o dinheiro, né? Como que a educação também entra nisso, né? Qual a importância da pessoa ter essa educação para entender esse é o momento de entrar, não é? Como que eu me comporto também nesse mercado? Por exemplo, agora que a gente está vivendo um mercado de uma alta muito grande, né? Recorde atrás de recorde. Como você também aproveita a educação nesse sentido? Cara, acho que esse é o momento mais crucial para se educar, na verdade, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar alguns ciclos de alta e baixa dentro desse mercado. Já estou em cripto desde 2016. Legal. Então eu pude ver essas altas e baixas acontecendo. Vi muita gente entrando no mercado, perdendo muito dinheiro e saindo. Assim, acho que faz parte do jogo. Acho que isso não acontece só em cripto, acontece também no mercado tradicional. A diferença é que realmente cripto tem uma volatilidade bem expressiva e acho que diferente do mercado financeiro tradicional, a gente está falando de um mercado nativamente global, né? Sim. Então isso acontece em escala global. Por que eu acho que o bull market é importante, mesmo quando traz pessoas pelo hype? Né? Naturalmente, preço é uma coisa que todo mundo gosta de ver subindo, principalmente quem está posicionado, né? Antes da alta nos preços. Quem está ganhando dinheiro adora, Adora, né? nossa, é lindo. Mas eu acho que é importante também porque volta os olhos... para esse mercado novamente, né? Isso sempre acontece, cara. Você tem os olhos se voltando novamente pro mercado, a mídia tradicional começa a falar de cripto de novo, você vê Michael Saylor indo dar entrevista em todo lugar para falar sobre Bitcoin. Cara, isso é a curva natural que a gente vê aí acontecendo nos mercados, e antes do Michael Saylor eram outros evangelistas que iam, então Roger Ver, né? Você via esses caras aparecendo na mídia para comentar sobre a alta nos preços do Bitcoin e como isso impactaria o desenvolvimento do mercado dali para frente. Mas mais do que ganhar dinheiro e colocar lucro no bolso, eu acho que a alta nos preços traz novos curiosos, né? E curiosos que vão entender mais sobre o mercado, vão entender que vai muito além de só especulação. E acho que tem uma solução como a Blocktrends que oferece um sistema de educação completa e outras soluções que a gente vê no mercado também, porque naturalmente tem muita gente boa já fazendo esse tipo de oferta de produto, né? Aqui no Brasil, inclusive. Mas eu acho que você traz esses curiosos que vão surfar, em partes, essa valorização. Talvez ele tenha entrado um pouco tarde, mas ele pode ganhar algum dinheiro. Só que depois que os preços caem, esse cara que entendeu qual que é a parada de cripto mesmo, que entendeu para que serve blockchain, que entendeu o potencial dos smart contracts, ele vai ficar, e se ele tiver a dedicação, né, a diligência de estudar sobre isso e se aprofundar nesse mercado, ele vai ser o próximo cara que vai criar soluções, né? Então, até se você olha, historicamente, você tem como acompanhar, por meio dos GitHubs, dos projetos de smart contracts e outras plataformas tem essa que existem transparência, né? dentro de blockchain, você consegue enxergar isso muito, muito claramente. E se você vê, historicamente, depois das altas de preço e as quedas, a atividade dos desenvolvedores, curiosamente, se mantém. Ela não cai. Inclusive, durante o bear market, ela se intensifica. Então, eu acho que é super importante esse momento de alta nos preços para atrair gente nova, que tem muita gente boa por aí, tem muito desenvolvedor bom por aí, tem muito marqueteiro bom por aí, tem muito designer bom por aí, muita gente de UX boa por aí, muita gente que entende de agro, muita gente que entende de medicina, que pode se beneficiar dessa tecnologia e que provavelmente vai vir por conta da alta nos preços, mas que provavelmente vai ficar por outra razão. Porque os preços, assim como eles subiram, eles vão ter um ciclo de correção também. Pode ser que eles não voltem ao patamar anterior, né, de uma mínima ali de ciclo, mas a mínima do ciclo naturalmente vai ser maior do que a mínima do ciclo anterior.
mas esse cara não vai deixar de ficar no mercado por conta da queda nos preços. E ele mesmo passa a contribuir para o mercado, Ele né? passa a contribuir, porque ele adquiriu conhecimento, ele tem uma bagagem prévia em outras experiências que ele traz de outras indústrias, e ele junta isso com o conhecimento dele que ele tem em cripto, e a partir daí surge a inovação, entendeu? Então, acho que essa é a importância de você ter a educação formalizada nesse mercado, porque você acelera esse processo de aquisição de conhecimento por meio de uma fonte confiável, com uma base sólida, e a partir daí você começa a criar novas soluções. Se você olha para a internet, cara, a internet aconteceu exatamente assim. Por que foi exponencial a adoção da internet? Porque cada vez mais as pessoas conseguiram entender o que dava para fazer com isso. A ponto de hoje você ter, eu diria que 90% das pessoas no mundo com algum grau de conexão com a internet. Não consegue viver sem. Exatamente, cara. Pô, você tem o seu banco no seu celular, você tem a sua interação com as pessoas da sua família acontecem pelo seu celular ou pelo seu computador. Então, cara, assim, hoje a vida acontece na internet, entendeu? A minha visão é que em cripto a gente deve ver um movimento parecido nos próximos anos. E aí, cripto falando de uma maneira mais ampla, né? Você pode incluir aí blockchain, Web3, metaverso, realidade virtual, tudo isso acontecendo de maneira concomitante, né? E isso só vai ser somado à base de pessoas que a gente tem que continuaram aqui, apesar da queda nos preços. Inclusive, cara, acho que você já deve ter tido uma experiência parecida com essa. E assim, quando você tá no bull market, e acho que é o momento que a gente tá vivendo hoje, às vezes fica até difícil de você conseguir entregar o seu máximo, porque aquele... Em especial se você tem um gráfico de preços do seu lado. Eu, inclusive, fecho e não tenho mais o hábito de deixar o gráfico de preços do meu lado. Porque se você fica vendo aquilo é um gatilho de dopamina pra você e te tira a atenção de uma maneira, cara, que não vale a pena, entendeu? É um aspecto viciante mesmo, É um aspecto viciante, total, naquilo. Porque é algo hormonal, assim. Você vê o preço subindo, você sabe que você ganhou mais dinheiro e você tem uma liberação de dopamina imediatamente, assim, sabe? E isso acontece não só conosco, isso acontece com todo mundo que está no mercado. Então, é natural que tenha uma queda na curva de concentração do desenvolvedor ali, da pessoa que atua, da pessoa que trabalha profissionalmente nessa indústria. E durante o bear market, que é um momento de águas calmas, né? Tá todo mundo ali de ressaca do que aconteceu, da queda nos preços. É quando você consegue efetivamente se dedicar, e o gatilho de dopamina é quando você entrega o seu trabalho, né? Então, de novo, os ciclos de mercado funcionam super bem para isso, mas eu acho que para atração de novas pessoas é muito importante o ciclo de alta. Total. Eu queria te perguntar também, porque eu, por exemplo, cobria mercado tradicional antes de ir para cripto, né? E uma dor que sempre se falou no mercado tradicional também é a questão da educação, né? Batem muito nessa tecla, que em geral o brasileiro ele não tem uma educação financeira muito, muito boa, né? Em geral, quase não tem, não costuma ter. Qual é o desafio também? Porque além de educar para cripto, também tem a questão de educar para o financeiro tradicional, né? Total. Como equilibrar essas duas coisas também? Até que ponto vocês entendem que, olha, a gente tem que falar de tudo isso do financeiro para depois falar de cripto? Como fazer esse equilíbrio? Cara, a gente tem um pouco dos dois, né? Acho que a plataforma oferece uma trilha específica para quem tem conhecimento, necessidade de conhecimento básico em economia, né? Então a gente tem uma trilha inteira que fala sobre macroeconomia, inflação, porque isso tudo importa, né? Dentro do universo de cripto, assim. Inclusive, o Bitcoin surgiu como um contramovimento a esses movimentos econômicos aí de expansão da base monetária, quantitative easing, coisas do gênero, para se criar uma moeda que não tivesse uma deterioração de poder de compra ocasionada por uma entidade centralizadora, né? Sim. Então é fundamental que a gente tenha essa trilha de conhecimento. E muita gente também fala de que não é tão importante, por exemplo, ver macroeconomia do Brasil, porque não afeta no preço do Bitcoin, mas afeta no bolso de quem vai investir no Bitcoin, né? Cara, é isso, assim, você precisa entender de macro Brasil, você precisa entender de macro global, porque hoje os ciclos de mercado de Bitcoin e de cripto em geral tem muita ligação com a oferta de liquidez feita pelos Estados Unidos e pelo tamanho dos balanços dos bancos centrais mundo afora, né? Então, é importante, se você quer ser um investidor desse mercado, é fundamental que você entenda sobre esse tipo de coisa, né? Sim. Assim como é fundamental que você entenda sobre a inflação, por exemplo, na sua região, assim. Dá para você entender de inflação olhando para os índices de preço oficiais que são disponibilizados pelo governo, né? Então, eu vou olhar o IPCA, vou olhar o IGPM, né? Que são índices de preços amplos aí do produtor, do consumidor. Mas dá para você ir mais a fundo, entender qual é a inflação da sua família. Eu consumo uma cesta de produtos específica ali, que eu tenho
toda semana que eu vou no mercado, eu sempre compro esses produtos. E para você ter consciência do seu patrimônio ali, do quanto sobra para você conseguir investir, do quanto você vai conseguir ter de dinheiro ali no seu orçamento doméstico familiar para comprar um determinado curso, você precisa saber de finanças familiares básicas ali. Então, é super importante a gente equilibrar esses dois lados, até para garantir que o cara vai estar bem posicionado na hora que ele tomar uma decisão, seja uma decisão de investimento, seja uma decisão de transição de carreira, porque uma transição de carreira também requer um planejamento financeiro prévio, né? É bom ter, né? Pô, exatamente. Não é assim, cara, vou sair e vou viver do meu FGTS enquanto dá. Se eu der sorte, eu consigo um emprego até lá. Não, cara. Idealmente, você faz um planejamento financeiro prévio. Naturalmente, o Brasil é um país... E acho que não é exclusivo do Brasil isso, você vê isso mundo afora. A gente não tem uma educação financeira base nas escolas, como você mencionou. Então, os indivíduos, na sua maioria, têm que correr atrás por conta própria. E é fundamental que a gente tenha esse estabelecimento dessa base, desse alicerce, para garantir que esses movimentos, todos que eu falei, seja de investimento, seja de transição de carreira, sejam o mais suaves o possível, né? Legal. E eu queria te perguntar também, a gente tem um cenário no Brasil que a gente teve ano passado, entrou em vigor o marco legal, né, das criptos, e a gente está com um avanço de regulação. E a expectativa é que com a regulação avançando, a segurança no mercado aumente e mais gente entre também. Sim. Essa também é a visão de vocês? Como vocês estão se preparando para isso? Cara, com certeza. Acho que tem muito disso. A gente tem várias associações passando a atuar no mercado agora, né? Tem a Associação Brasileira de Tokenização de Ativos. Estavam aqui, acho que semana retrasada. Que legal. Tem a Associação Brasileira da Criptoeconomia, que é a Bcrypto, né? Naturalmente, você tem as associações que já fazem parte do mercado financeiro tradicional, que vão ter que ter alguma atualização aí na sua base de autorregulação do mercado, né? Sim. Então, Ancord, Ambima, APIMEC, isso tudo, naturalmente, vai haver um ciclo de renovação, tanto de conhecimento como de regras para esse setor, porque hoje você tem fundos de cripto no mercado, você tem ETFs, isso tudo faz parte do escopo dessas agências, né? E você tem também, do outro lado, Banco Central, você tem CVM, você tem SUSEP, que estão num movimento super acelerado de adoção de novas tecnologias, né? Então, não só poxa, como que eu olho para cripto e crio as bases legais para isso, CVM na frente de tokenização, Banco Central na frente de cripto enquanto moeda e outros tipos de ativos, né? Mas também nas frentes de mercado financeiro tradicional, com Open Finance, né? Com sandbox regulatório, que a gente vê à torta e direito. Uma postura bem aberta, né? Bem aberta, e acho que isso posiciona o Brasil aí na vanguarda da inovação financeira. E o marco regulatório, assim, naturalmente vai atrair mais gente para o mercado. E já, na minha visão, já atraiu, porque a partir do momento que você estabelece as regras do jogo ali, estabelece que qualquer tipo de prática que seja um crime financeiro, que tenha criptomoedas como meio de persuadir o público, tem um agravante na pena criminal, né? Então isso já coíbe muita gente de agir de má fé nesse mercado. Naturalmente, você vai ter alguma dessas associações que eu mencionei se destacando como parceiro do governo para ter uma agenda mais intensiva nesse mercado, porque, por exemplo, o Banco Central foi selecionado ali pelo Executivo para ser a autarquia reguladora do mercado de criptoativos no Brasil. Contudo, cara, o Banco Central tem 1 milhão de outras coisas para olhar também, né? Então, naturalmente, essa parceria com entidades privadas vai se fazer necessária, assim como a gente vê a CVM fazendo parceria com a Ancord para regular os agentes autônomos e coisas do gênero, né? As corretoras e tudo mais. Então, eu vejo que isso é positivo. Eu tenho certeza que muitos dos maximalistas são bitcoins maximalistas. Provavelmente não vem com bons olhos. São contrários a esse movimento. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que para acelerar a adoção em massa dessa tecnologia, eu acho que isso acaba sendo favorável. Isso não vai contra a ideologia desse mercado, porque você não está... Quando você fala em regulação de cripto, você não está regulando a tecnologia. Sim. Diferente de assim, você não está criando uma regulação para a blockchain do Bitcoin. Você não está criando uma regulação para a blockchain da Ethereum. Você não está criando uma regulação para a oferta de novos Bitcoins. O que você está fazendo você está olhando para os Virtual Asset Service Providers, que são os caras que atuam e oferecem algum tipo de produto nesse mercado, e você está garantindo que esses caras não vão
cometer crimes contra a sua base de clientes, entendeu? Sim. Eu acho que é diferente de você querer regular a tecnologia, e eu não vejo no Brasil a gente seguindo nessa direção de regular a tecnologia. Eu vejo a gente seguindo em regular as provedoras de serviços digitais, então, regular os caras que oferecem serviços de custódia, serviços de negociação, serviços educacionais, como é o nosso caso, entendeu? Então, que você ofereça a sua solução, o seu serviço para os seus clientes de maneira idônea, entendeu? Acho que é esse o caminho, e acho que por isso que a regulação é tão importante, em especial no Brasil, que a gente já viu uma série de práticas ilegais acontecendo, inclusive com empresas que, para muita gente, parecia uma empresa séria, né? E que, poxa, no fim não era. E no fim não era, entendeu? Então, é super importante que a gente tenha esse aparato legal e que dê resguardo aí, no final das contas, para o usuário final que vai consumir cada um desses Superar serviços. os shakes e os faraós, né? Exato. Essa página. Nos seus mais diferentes formatos. Eu queria te perguntar também, a sua visão, assim, porque muitas vezes a gente encontra, e novamente, eu acho que isso não é um problema só do mercado de cripto, acho que é do mercado financeiro como um todo. A gente tem hoje em dia na internet muita gente muito gabaritada, muito capacitada falando sobre o tema, mas a gente também tem gente que não sabe muito e dá, assim, explicações simples, muitas vezes erradas, né, sobre o tema, mas que passam uma impressão de que é um conteúdo educacional e que muitas vezes a pessoa que não tem o conhecimento acaba caindo, entre muitas aspas, nisso, né? E isso também muitas vezes está ligado a publi, enfim, golpe, esse tipo de coisa. Como também navegar por esse ambiente e mostrar para as pessoas que, olha, nem todo conteúdo que parece educacional é educacional, né? Como lidar com isso também? Tem duas coisas aí, João. Acho que a primeira delas que eu quero trazer é essa última pergunta que você fez, né? Como que você descobre se um conteúdo é efetivamente educacional. Acho que a primeira coisa que você precisa fazer é uma pesquisa de reputação, né? Pô, quem é esse cara que está me ensinando? Qual que é a experiência dele? Ele realmente tem uma bagagem para explicar para mim tudo que eu gostaria de aprender? Né? Então, assim, se você vai pelos meios tradicionais de educação, né? Pô, eu vou para uma universidade. Você naturalmente vai pesquisar qual é a reputação dessa universidade, vai num Reclame Aqui da vida para ver se eles fazem um bom atendimento de cliente, vai ver quem foram as pessoas que são proeminentes no mercado, que se formaram lá, entendeu? Então, dá para você ter uma base de pesquisa ali, entender quais são os artigos científicos que foram publicados em periódicos. Esse seria se você fosse buscar uma via educacional tradicional. Agora, se você vai por meio de uma edtech, como é o Blocktrends, como é a Exame Academy e como tem tantas outras no mercado, você precisa entender, em primeiro lugar, essa plataforma conta com professores que entendem efetivamente do que eles estão falando. O Blocktrends tem CFA dando curso de trading, tem PhD dando curso de blockchain, entendeu? Então, assim, a gente fez questão de trazer pessoas com uma bagagem de mercado relevante e que tem algum tipo de certificação, que é gabaritado em algum nicho específico, entendeu? E isso faz uma baita diferença quando você vai pesquisar sobre como você quer garantir que você está consumindo conhecimento da fonte certa. E outro ponto, cara, que eu acho que é importante dizer aqui também, é que eu não sou totalmente contra a pessoa obter conhecimento de quem ainda não domina um determinado mercado. E eu digo isso porque, assim, quando você fala em produção de conteúdo e conhecimento na internet, existe uma curva natural de aprendizagem que as pessoas têm, e isso você aprende quando você estuda sobre formas de aquisição de conhecimento online, né? Existe uma curva natural que você tende a pesquisar e obter conhecimento primeiro de quem tem um nível, no degrau de aprendizagem, tem um nível acima do seu. Ele só subiu um degrau acima do seu. Porque você consegue gerar algum tipo de identificação com o conhecimento que esse cara te transmite. Diferente de você pegar um cara que já conhece muito de imediato, que você pode esbarrar e falar, puta, cara, o que esse cara tá falando é grego pra mim, brother. Não entende nada. Né? Eu não entendi nada do que ele tá falando. Então, assim, naturalmente, no Blocktrends a gente toma esse cuidado de pegar pessoas gabaritadas, mas de forma que a gente consiga traduzir dentro do nosso método de produção de conteúdo isso pro cara que é mais leigo e quer aprender do zero tudo que precisa ser aprendido, deixar mais acessível. Mas eu também não julgo o cara que quer aprender de uma pessoa que tá mais próxima dele na jornada de aprendizagem, entendeu? Isso faz parte do jogo e, naturalmente, ele vai aprender com esse cara e depois ele vai olhar para o próximo passo e falar,
se inscrever e fazer um curso e falar, poxa, talvez aquilo que aquele cara falou não tivesse totalmente certo, mas me fez chegar aqui nesse terceiro, nesse quarto, nesse quinto degrau, Tem entendeu? um papel importante Então também, tem um né? papel importante, eu acho que a gente não pode desmerecer quem dá a cara a tapa aí, faz conteúdo, mesmo tendo uma base de conhecimento pequena, porque isso faz parte do jogo de aprendizagem na internet, entendeu? Legal. Eu tenho mais 2 perguntinhas. Vambora. Aí eu vou deixar mais espinhosa pro fim. Tá bom. Mas essa também não é mais tão leve assim. Mas é que não tem como a gente não falar de cripto hoje sem falar do momento atual do mercado, Tá né? bom. A gente tá num ciclo de alta assim muito significativo, Uhum. mas é o que você falou, né? Às vezes sobe, às vezes desce, é uma coisa Sim. natural do mercado. Lá no Block Trends, qual que é a visão de vocês sobre isso? Qual que é a expectativa também? É sempre muito difícil, né? Sim. Dizer, minha expectativa pro fim de 2024 já é um pouco ousado em cripto. Mas como que vocês estão vendo esse momento, né, do mercado? Cara, a gente tá vendo com muito bons olhos, assim, acho que essa aprovação do ETF é esperada há muitos anos já, né? Muito tempo. Não sei se todos que nos assistem aqui têm consciência, mas a primeira proposta de ETF é de 2013 pelos irmãos Winklevoss, então você vê já o desejo de formalizar a oferta desse produto, nesse produto, no caso do Bitcoin, no formato de um produto financeiro que possa ser oferecido para as massas, via soluções institucionais que já são de uso corriqueiro, né? Então, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que a gente tem, naturalmente, players extremamente relevantes da indústria tradicional BlackRock, né? oferecendo produtos ligados a cripto e não sei se todos têm a consciência da magnitude que é isso. A gente está falando aí da BlackRock, que é a maior gestora do mundo. Tem mais dinheiro que muito país, 8 trilhões de dólares sobre gestão. Assim, é até difícil de imaginar. Se você pudesse pegar todos esses dólares e imprimir em formato de cédulas de $100 e colocar numa sala, é difícil de imaginar o que seria essa quantidade. Assim, mais cara. fácil ver em Bitcoin. É mais fácil ver em Bitcoin, naturalmente. Só que assim, o que eu quero dizer esses caras, eles são donos de metade do mundo, brother. Assim, dentro do portfólio de investimentos da BlackRock, tá todas as empresas que você conhece. Literalmente, assim, não é brincadeira, entendeu? Sim. Isso vale também para a Fidelity. A Fidelity é outra gigante dos investimentos, que tem 5 trilhões de dólares sobre gestão. Então, esses dois caras estão capitaneando a oferta de ETFs nos Estados Unidos. Então você vê o que isso significa. Por que isso é importante? Porque esses caras controlam as narrativas de investimento. São eles que direcionam o mercado com as narrativas dizendo para onde ele vai. Se esses caras falarem, pô, é para lá que vai, é para lá que vai. Não é à toa que depois que a proposta de ETF foi feita para o regulador americano, que era uma proposta da BlackRock, os ETFs foram todos aprovados, entendeu? Então existe um peso muito grande quando se fala nesses tamanhos de instituições, e isso faz com que não só exista um novo direcionamento de narrativa para cripto, né? Então, cara, é uma sinalização muito forte de que agora os olhares vão estar voltados para esse mercado, né? Você tem o próprio Larry Fink virando... Pois é, porra, o Bitcoiner, grande defensor, saca? né? Não, é surreal, assim. E é curioso porque você via esses caras todos lá atrás sendo exímios... detratores do Bitcoin, né? Então, assim, acho que existe naturalmente uma curva de aprendizagem, mas existe também a hora certa dessas instituições estruturarem os seus produtos e fazerem a sua oferta e a partir daí oferecerem produtos, né? E ter o seu CEO falando que esse é um bom negócio, né? Esses caras, naturalmente, são altamente profissionais e eles não dão ponto sem nó. Eles sabem do que eles estão falando. Eles sabem o que eles estão falando. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A gente teve aí, nas últimas semanas, a superação da marca de 11 bilhões de dólares sob gestão no ETF da BlackRock, cara. Isso é um volume massivo, assim. Naturalmente, se você olha para o valor de mercado de cripto hoje, ainda não é altamente expressivo. Mas, pô, os caras superaram o volume de bitcoins que a MicroStrategy tem, cara. E a MicroStrategy está comprando coisa, assim, há anos. De 3 meses, né? Exatamente. Então, isso é um volume de compra massivo e que vai se sustentar por anos. Acho que isso é importante a gente dizer, assim. E, naturalmente, quando você olha para o Bitcoin ele é um ativo escasso por natureza. Ele tem 21 milhões de unidades, e quando a gente fala, tem o halving aí pela frente, que a emissão vai cair pela metade, não é que a emissão vai cair pela metade, é que a oferta de bitcoins
que hoje estão travados no protocolo e estarão disponíveis daqui para frente, a partir da mineração, vai cair pela metade. Os bitcoins já existem, cara. A oferta é inelástica, são 21 milhões de unidades. Ou seja, para quem quer adquirir novos bitcoins, se a gente está falando de um volume de entrada massivo, que é esse da BlackRock e das demais gestoras que fizeram ofertas de ETF, não tem como o preço não subir. É uma questão matemática, assim. Quando você o básico de economia. Em valor de mercado, o valor de mercado é uma função de preço e quantidade. Se você tem a quantidade de bitcoins como fixa em 21 milhões de unidades, a única forma do valor de mercado subir é se os preços subirem. Então, assim, no final das contas, com certeza essas gestoras, com o passar do tempo, vão pagar mais caro por Bitcoin. Eles são compradores naturais, enquanto houver demanda pelo ativo. Então, se você tem uma curva de demanda ascendente, que é o que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos, justamente por conta do controle da narrativa dessas instituições, você tem essa demanda constante e crescente, né, por esse ativo. O que você vê é um aumento constante e crescente no nível de preços. Porque, assim, por mais que a gente tenha alguma pressão vendedora ainda no mercado, né, a gente tem a questão dos bitcoins da Silk Road, a gente tem a questão dos bitcoins da Mt. Gox que precisam ser vendidos. A gente tem uma outra instituição criminosa que teve os bitcoins confiscados que chama Alphabay também, que tem bitcoins para ser vendidos. Os Estados Unidos, se quiser, eles conseguem fazer uma festa. Conseguem fazer uma festa. O FBI pode estragar um pouco o mercado. Mas ainda assim, cara, eu acho que a gente tem Grayscale, que tem uma pressão vendedora por conta da característica do fundo, né? Então, se você olha para o fundo da Grayscale, apesar deles terem conseguido, né, a aprovação para se tornarem ETFs, você tem uma taxa de administração no fundo da Grayscale de 20% que você não tem nos ETFs da BlackRock. Então, isso gera uma pressão, naturalmente, de venda dos fundos da Grayscale, porque o cara vai vender na Grayscale para comprar nos que tem uma taxa menor. Né? Eu falei taxa de administração, mas é taxa de performance. Legal. Então, você faz esse ajuste, causando, então, essa pressão vendedora no mercado. A gente viu, inclusive, aí essa queda nos preços que a gente teve nessa semana. Boa parte disso foi pressão vendedora da Grayscale. Mas a gente está falando de, vamos ser, para arredondar, aí, 3 ou 4 agentes que têm força vendedora num mercado contra gigantes instituições enormes que têm capacidade de mover montanhas aí de dinheiro. Literalmente. Literalmente consegue, cara, conversar com investidores de várias frentes de mercado, conseguem atrair fundos de pensão que têm somas multibilionárias de capital para fazer aquisição de cotas do fundo, entendeu? Então, na minha visão, eu estou extremamente otimista com relação ao price action. Cara, e assim, você vê pessoas muito mais gabaritadas que eu do mercado, gestores, a própria Cathie Wood, que foi eleita Stock Picker do ano em 2021, se não me falha a memória, falando numa previsão pessimista, o Bitcoin $380 mil, brother, entendeu? E assim, se você para avaliar os argumentos, faz muito sentido, cara, faz muito sentido, entendeu? Então, eu sigo bastante otimista, eu acho que naturalmente, quando você tem os olhos voltados para Bitcoin, consequentemente, os outros criptoativos também passam a se destacar, né? A gente com certeza vai ter uma out-season diferente de todas as outras que a gente teve. Eu acho que essa alta que a gente vai ter no Bitcoin também é diferente de tudo que a gente já teve, porque é um volume de capital muito grande que vai entrar, e eu não consigo enxergar no horizonte tão cedo algum outro movimento parecido acontecendo. Então, se você pensa em se posicionar no mercado, eu acho que, independente do preço estar próximo da máxima histórica, talvez daqui a alguns meses esse valor vai parecer barato, sabe? Porque em termos de demanda, eu sinto uma demanda muito forte e persistente que vai durar aí alguns meses, se não anos, entendeu? E olhando de maneira geral para o mercado, né? Porque cripto não se resume só a Bitcoin. A gente tem aí no horizonte a aprovação do ETF de Ether, que pode movimentar bastante o mercado, algumas outras atualizações importantes. O próprio Ethereum já implementou recentemente com sucesso a atualização Decan, né? Então, para restaking, essas coisas, acho que muita coisa melhora em termos de escalabilidade. Não acho que é suficiente para o Ethereum se manter por muitos anos como principal plataforma de smart contracts. Acho que tem muita melhoria para vir pela frente. E
naturalmente, dentro dos ciclos de mercado, quando você fala em alta de Bitcoin, você sempre tem um ciclo de out-season, né? Uhum. E é engraçado que em cada out-season foram temáticas diferentes que se destacaram. É verdade, E você tem uma temática, por exemplo, do último ciclo, mais de NFTs, né? NFT gaming, essas coisas, blockchain gaming. No ciclo anterior, você teve um hype muito grande com exchanges descentralizadas e plataformas de DeFi. Esse ano, eu tenho visto muita coisa ligada à inteligência artificial. Sim. Não tem naturalmente, como, né? porque não tem como. Muita coisa ligada a Decentralized Physical Infrastructure, DePIN, né? Legal. Muita coisa com relação a Decentralized Social Networks, então redes sociais descentralizadas, e muita coisa relacionada a Decentralized Science, que é ciência descentralizada, que é uma área que a aplicação de blockchain, ela é totalmente no-brainer, assim. Porque hoje, quando você fala em financiamento de pesquisa acadêmica, você tem boa parte disso sendo feita por periódicos, né? Porque o cara que é pesquisador raiz ali, o cara que que gosta de pesquisa científica, esse cara, ele precisa, para receber patrocínio, ele precisa ter artigo publicado em periódico. Sim. Né? Muitos artigos publicados em periódicos e em periódicos relevantes em termos internacionais, até em escala internacional, né? Só que isso faz com que, no final das contas, ele só publique coisas ligadas a quem patrocina ele, no final das contas, e é quem patrocina também os periódicos, né? Então, a gente está falando aí das grandes indústrias farmacêuticas e coisas do tipo. Em contrapartida, o cara que quer fazer uma pesquisa que pode efetivamente ser altamente relevante para a humanidade, mas pouco lucrativo para uma empresa, não recebe funding. Então, quando você pensa numa estrutura de incentivos que leva em consideração essa lógica, a blockchain cai como uma luva, assim, brother. E é perfeito, assim, porque você consegue, por meio de financiamento coletivo, usando criptoativos, você consegue financiar pesquisas acadêmicas das mais diversas que você imagina. Então, tem muitos projetos seguindo nessa linha que eu acho bastante interessantes. De infraestrutura física também, que são os que eu falei de DePIN, tem muita coisa bacana no mercado também, seja de distribuição de internet, telefonia, já tem muita coisa de tudo que você imagina, até de armazenamento em nuvem, computacional, que é você pegar distribuição de GPU, cara. Você tem a sua GPU parada em casa e você quer terceirizar o poder computacional dessa GPU para alguém que quer usar para qualquer coisa, seja para processamento gráfico, para gaming, para, enfim, qualquer coisa, mineração de cripto, inclusive. Já existem soluções para você realizar esse tipo de oferta. Então, tenho visto muita coisa nesse ciclo com relação a isso. Restaking, naturalmente, vai ser uma coisa que vai continuar acontecendo, né? A gente tem visto aí muita coisa de DeFi ainda em alta, talvez esse ano com um escrutínio um pouco maior, porque agora os olhos da SEC nos Estados Unidos não estão mais voltados tanto para travar os ETFs, então eles têm mais braço e mais apetite para olhar para outras coisas. Naturalmente, a gente já viu eles em outros momentos de mercado atacando exchanges descentralizados. Eu acho que nesse ciclo não vai ser muito diferente, tá? Perfeito. Aí agora é um desafio, porque é uma pergunta complicada que você vai ter pouco tempo para responder. Vamos lá. Mas na sua visão, porque a hora que você citou a pesquisa do Blockchain, isso foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. A gente já tem alguns anos de um esforço educacional em cripto. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem um desconhecimento muito grande sobre cripto. Certo. Houve algum erro, alguma falha nesse processo? E eu até me incluo um pouco nisso, porque o jornalismo também tem um papel educacional, né, sobre cripto. A gente derrapou em algum lugar, entendeu errado qual era a necessidade do mercado? Qual que é a sua visão sobre isso também? Cara, minha visão é que a gente está dentro de uma curva natural de adoção de uma tecnologia. É normal. A gente pode fazer a oferta de produtos e usar todo o que a gente tem de argumento de venda, todo o portfólio, todo o arsenal que a gente tem de convencimento das pessoas, mas a gente só vai ter adoção massiva efetivamente quando as pessoas entenderem o valor que isso tem. Não tem jeito, assim. E até se você olha para a própria internet, né, você tem a curva de adoção tecnológica, a internet começou, dá para você voltar até 1970, com DARPANET, militar e tudo mais, mas assim, a adoção
comercial da internet em larga escala, década de 90, mais ou menos, assim, que se você olha para os dados dos Estados Unidos, 1993 foi quando você atingiu o marco de 1 milhão de usuários na internet, né? Durante os próximos 7 anos, a gente teve um ciclo de hype, né? Um ciclo de boom, que começou a surgir uma série de websites, uma série de soluções e modelos de negócio diferentes que usavam a internet como ferramenta central. Sim. Né? E a gente teve também um ciclo de explosão nos preços dos ativos listados em bolsas, das ações de empresas listadas em bolsas. Sim. Ali. Naturalmente que atraiu muita gente, mas depois afastou muita gente também. Esse ciclo de reversão nos preços é super importante, que acontece em mercado tradicional e acontece em cripto, que é o que eu chamo de sangria, quando você tem... né, o pessoal vai sangrando, fica só quem tem o projeto redondo, o modelo de negócio redondo, o caixa bem estruturado. É uma seleção natural. É uma seleção natural do mercado. E, naturalmente, depois dos anos 2000, com a internet, você também teve uma curva um pouco mais lenta de adoção, né? As pessoas acabaram ficando mais reticentes, mas, assim como em cripto, o desenvolvimento continua acontecendo. Sim. Tanto é que hoje você vê a nossa sociedade dominada pela internet. Então, na minha visão, cara, a internet, o mercado cripto, a tecnologia blockchain, ela está na sua curva natural de adoção. Ela vai continuar acontecendo. A gente, naturalmente, tem um papel de educar e tentar evangelizar as pessoas com relação a esse mercado e trazer o melhor conhecimento possível com relação a essa tecnologia para acelerar o máximo que a gente pode a curva de adoção tecnológica, mas, naturalmente, é aquilo que eu te falei, assim... É um bloco atrás do outro, né? Com o perdão do trocadilho. O bloco foi ótimo. Tem até uma expressão que fala sobre o Bitcoin, que ilustra muito isso, assim, né? Que não importa muito o price action. A expressão é a seguinte: TikTok next block, né? Assim, cara, o tempo vai continuar rodando e pode estar acontecendo o que estiver acontecendo no mundo, o Bitcoin vai continuar soltando o próximo bloco a cada 10 minutos. Isso vale para Ethereum, isso vale para todas as outras tecnologias que a gente tem. Sim. E aí cabe aos usuários entenderem que eles podem adotar antes ou depois, que foi aquilo que eu te falei, sabe? De novo, se beneficia quem adota antes, porque ele fica como early adopter na curva de adoção tecnológica e consegue surfar isso com muito mais naturalidade e oferecendo produtos que agregam muito mais valor para sua base, ou oferecendo a sua mão de obra para empresas que vão atuar nesse segmento hoje e daqui a alguns anos, né? E vai construindo a sua expertise, ou ele pode adotar depois que todo mundo já souber e for conhecimento comum. Hoje, por exemplo, se você é um profissional de qualquer área, se você não sabe o básico sobre internet, você tá fora do mercado, brother. Não tem como. Entendeu? Se você é um médico, você tem que ter um Instagram. Se você é um arquiteto, você tem que ter um website com portfólio. Se você é um economista, você precisa se conectar. Cara, não tem como, entendeu? Na minha visão, blockchain vai ser igual, só que as tecnologias levam algum tempo para serem adotadas. Quando você olha para o ciclo ali de adoção tecnológica da Gartner, a gente está falando de algo em torno de 20 anos para que uma tecnologia seja implementada efetivamente. Se você olha para a internet, faz bastante sentido, né? Sim. Década de 90... implementação comercial na internet, 2000 boom and bust do ciclo de mercado, 2010 praticamente adoção massiva em todos os computadores, todas as pessoas já têm mobile phone, já tem tudo com acesso à internet. Em cripto, se você considera que Bitcoin surgiu em 2008, dá para considerar que o mercado, a tecnologia começou a ser adotada massivamente por volta de 2015, né? 2013 você já tinha exchange, essas coisas, mas 2015 foi quando você começou a ter uma adoção mais significativa desse mercado. E uma atenção maior E uma atenção maior, exatamente. Então, a gente está falando 2025, um ciclo parecido para 10 anos, 2035, adoção massiva. Então, faz parte da curva. Naturalmente, com cripto, eu acho que vai ser um pouco mais estreito essa curva de adoção. Porque também é um mercado muito acelerado. Principalmente depois da internet, porque a internet foi a revolução dos meios de comunicação. Então, isso fez com que as tecnologias subsequentes também tivessem adoções tecnológicas mais aceleradas. E eu acho que cripto não vai ser diferente. A gente deve ter um intervalo um pouco menor aí, mas também não dá para fugir muito dessa curva de adoção, que é o tempo que a sociedade leva para assimilar
o valor, para que as empresas passem a criar soluções, para que os indivíduos entendam que aquilo realmente agrega em alguma coisa. Então não tem como fugir muito disso. A gente tem um papel importante enquanto educadores de tentar trazer o melhor conhecimento possível sobre isso e distribuir isso da melhor maneira que a gente puder, né? Com a maior capilaridade que a gente consegue, mas também a gente tem que respeitar que as pessoas levam tempo para assimilar os conceitos. Sim, perfeito. Bom, eram essas as minhas questões. Eu queria muito, muito, muito agradecer por ter topado o convite, por ter vindo. Isso, cara, Voltou para casa, né, por um tempinho. Então, muito obrigado por ter topado. Show de bola, tamo junto. E vamos com tudo. É isso. Se você quiser continuar acompanhando, até 2035 a gente vai continuar dando notícia. Só acompanhar a gente toda semana aqui no podcast. Até a próxima.